Parece até que a história se repete. Por volta do ano de 1876, aqui na cidade teve uma grande epidemia que na época matou quase que a metade da população. A cidade tinha 30 mil moradores, porém aqui nos sertões de Taubaté era 25 mil e apenas 5 mil na zona urbana. E aqui o pessoal não tinha nenhum conhecimento sobre aquela doença. Então a doença aqui chegava a matar por volta de 12 pessoas por dia. E porque ela era altamente contagiosa e não tinha cura, então quem morria tinha que ser enterrado imediatamente. Então foi criado cemitério em quase todos os bairros dos sertões de Taubaté. Tinha cemitério no Santa Luzia, no Carapeba, no Mangaló, no Tabuão, no Pouso Frio, assim por diante. Então, porque para parar o contágio, então a pessoa morria, mesmo com a roupa do corpo, já tinha que ser enterrado imediatamente. E aqui então o pessoal até chamava a doença de doença dos bexiguentos. Por quê? Porque pelo corpo saía muitas bexigas que infeccionava, e aquelas bexigas pelo corpo, aqueles carocinhos, então o pessoal passou a chamar de doença dos bexiguentos. E quando morria a pessoa, imediatamente tinha que retirar o corpo na hora e às vezes até mesmo queimar a casa para conter aquele vírus. Já lá na zona urbana já havia um pequeno estudo e um tratamento com alguns médicos, o Dr. Souza Alves, o Dr. Quirino, mas aqui nos sertões não tinha nada, não tinha nenhum tratamento, então a morte aqui era inevitável. Então os enterros tinham que ser imediatamente, e até mesmo na hora de enterrar era um problema, porque ninguém queria levar alguém para o cemitério com uma doença contagiosa. Então tinha-se aqui nos sertões de Taubaté algumas pessoas que tinham uma receita mágica, como hoje também tem aí na Covid, pessoas que dizem que tem uma receita mágica que cura, que para a doença, que não deixa pegar a doença. Aqui também tinha pessoas que pensavam assim. Quem fazia os enterros aqui era geralmente duas pessoas, que era chamado de irmãos de alma. Irmãos de alma porque eles levavam para o cemitério almas. Eles tinham uma receita infalível. Para não pegar a doença contagiosa, você tinha que beber álcool, você tinha que tomar cachaça mesmo, bastante cachaça, principalmente, é lógico, as cachaças de alambique, e você tinha que fazer o enterro praticamente bêbado, porque eles acreditavam que aquele que bebesse álcool, ele não pegava nenhuma doença contagiosa. Como nos dias de hoje nós acreditamos que se passar álcool pela mão não passa o contágio, eles acreditavam que beber o álcool era melhor. Então eles tomavam muita cachaça, ia até aquela residência, buscavam o corpo, faziam o enterro e depois do enterro eles retornavam àquela casa para receber o pagamento por aquele enterro lá. E os irmãos das almas, eles tinham conhecimento muito grande sobre essas questões aí, que eles acreditavam piamente que nada acontecia com eles. Então eles tinham até uma cerimônia de como fazer o enterro. Pegava-se um bambu, levava com uma rede, chegava lá, colocava o defunto na rede e dali o transportava para o cemitério. Só que ao transportar para o cemitério, tinha que transportar o defunto de maneira correta. Para sair de uma casa, o defunto tinha que sair com o pé para frente. Se o defunto saísse com o pé para trás, tinha uma maldição. Morria-se o chefe da família porque o defunto saiu de forma errada. E também se saiu com o pé para trás, sabia que o defunto poderia voltar. Por quê? Porque ele saberia o caminho, porque ele saiu com o pé para trás. Então tinha que sair com o pé para frente, nunca com o pé para trás. E quando ia passar no portal de uma casa, se o defunto balançasse na rede e o defunto batesse no portal, aconteceria uma tragédia, morria a família inteira. Então eles tinham que saber sair certo, conduzir o defunto certo, para não dar nenhum problema para aquela família.
E aí quando chegava no cemitério, eles mesmos cavavam e eles mesmos colocavam o defunto. Já que eles estavam bastante alcoolizados para não pegar droga, então eles faziam uma cova mais ou menos de qualquer jeito e colocavam o defunto de qualquer jeito ali. Tanto que lá na cidade de Taubaté tinha um bairro lá chamado Bairro das Caveiras, que hoje parece que se chama Independência, e lá os irmãos das almas enterravam de qualquer jeito. Depois os cachorros iam lá, catavam o defunto e arrastavam pelas ruas, e ficava muitas caveiras, tanto que o pessoal depois passou a chamar o bairro de Bairro das Caveiras. Então os irmãos das almas faziam esse tipo de enterro aqui nos sertões de Taubaté. E eles tinham essa grande especialidade deles, o álcool, beber o álcool. Tanto que foi eles que criaram um ditado que o pessoal aí da zona urbana fala até hoje: eu vou lá no barzinho tomar uma para matar o bicho, porque era exatamente o que eles faziam. Eles acreditavam que tomar uma cachaça, eles matavam o verme, o germe, assim como eles chamavam naquela época. Hoje se chama de vírus. Então os irmãos das almas que faziam esses enterros aqui nos sertões de Taubaté. E nos dias de hoje ainda, existem pessoas, existem locais que ainda identificam isso. Por exemplo, aqui no Pouso Frio, ainda temos um túmulo ainda de uma dessas pessoas, não sabemos quem é, nesse antigo cemitério aqui no bairro do Pouso Frio. Então aqui nos sertões de Taubaté, essa história oral aqui, ela é fantástica para nós dos sertões de Taubaté.